Boa tarde. Nesses tempos, Deus tem falado muito comigo sobre a restauração da hombridade masculina. Porque a hombridade também, de uma forma figurada, nas suas muitas características, ela também se aplica à figura feminina, às mulheres. Mas é especificamente sobre a hombridade do homem, a restauração dessa hombridade que Deus tem falado no meu coração. Obviamente, se a necessidade de restauração é porque de alguma forma o entendimento, a prática dessa questão da hombridade, ela tem se perdido ou tem sido deteriorada com esse tempo. Mas falando sobre isso, sobre essa questão, esses dias eu tomei conhecimento de uma frase de um poeta norueguês, Olav Alge, que fala muito sobre isso e eu quero ler para vocês aqui, que diz assim: faça com que as suas ações falem por você, que as suas palavras venham diretamente do seu coração e que tomem vida, pois o homem é aquilo que faz e não aquilo que fala ou promete. Uma frase muito interessante, né? Muito forte, direta, incisiva para nós homens. O grande problema é que a falta dessa hombridade ou a distorção do entendimento da hombridade do homem tem feito com que nós homens, de uma forma geral, nós falássemos e prometêssemos muito mais do que nós cumprimos. E disso que eu quero conversar com vocês um pouco nessa tarde. Eu gostaria que você tivesse um tempinho aí para ouvir, depois analisar e refletir sobre isso que Deus tem trago ao meu coração. Quero falar de algumas características de hombridade, listar algumas que são honradez, integridade, brio, dignidade, nobreza, altivez, caráter, firmeza, bravura, coragem, honestidade, fidelidade. Mas eu quero acrescentar essa última característica, fidelidade. Quero acrescentar a fidelidade à palavra empenhada, as promessas feitas, a palavra que temos colocado. Quem me passou essa frase deste poeta que eu não conhecia foi um amigo lá do sul. E conversando sobre isso, sobre essa questão, ele disse algo muito interessante, muito engraçado até, né? Ele disse assim: bons tempos aqueles, servo, em que um fio de bigode falava muito sobre a nossa hombridade, sobre quem nós realmente éramos. É óbvio que em momento algum da história ninguém tirava um fio de bigode e colocava sobre a mesa no lugar de um contrato, no lugar de uma assinatura. Mas quando se fala do fio de bigode, num peso de responsabilidade, num peso de hombridade, era a questão mais ou menos assim: se alguém tem experiência bastante na vida para ter bigode ou para ter uma barba, entende-se que é um homem. E se é um homem, então logo vamos entender que ele tem honestidade, integridade, caráter, nobreza, bravura, coragem. Entende-se logo que ele é fiel, ele tem fidelidade para cumprir aquilo que foi acordado. É claro que as pessoas sempre assinavam contratos, é claro que as pessoas sempre empenhavam a sua palavra em forma de contratos, mas o olhar no olho um do outro e dizer eu vou cumprir pesava muito mais que a assinatura do contrato. Porque na verdade, querido, infelizmente hoje, nos nossos dias, nós vemos que os contratos quase não têm peso algum. Contratos são assinados e são quebrados da mesma forma. São assinados e são jogados fora com a mesma facilidade.
Contratos são firmados sem se pensar nas consequências, e depois lá na frente as pessoas simplesmente abandonam e trazem consequências para si mesmo e consequência para terceiros, que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a nossa falta de fidelidade. O homem tem sido roubado nisso. Nós homens temos sido roubados nisso. Houve um tempo onde se dizer que você era já um camarada casado com filhos, tinha uma família para cuidar, já falava da sua fidelidade sobre aquilo que você se comprometia. E hoje, infelizmente, já não é mais assim. Eu quero ler para vocês aqui 3 porções aqui da palavra de Deus, das Escrituras. Uma que está em Mateus capítulo 5, versículo 37, que diz assim: seja porém o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno, ou provém do maligno, de procedência maligna. As Escrituras nos exortam e nos chamam a atenção para que nós sejamos, a nossa palavra seja firme no sim, sim, e no não, não. A palavra, ela exatamente nos exorta para que a gente possa pensar, analisar todas as coisas antes de dizermos sim ou antes de dizermos não. Que seja o nosso sim, sim e o nosso não, não. Para que não aconteça o que muitas vezes acontece. Nós dizemos sim e depois de meia hora a gente está dizendo não, ou o contrário. Seja a sua palavra sim, sim e o seu não, não. Porque o que procede além disso ou fora disso não provém de Deus. Salmos capítulo 15, versículo 4 diz: a seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado não volta atrás. No finalzinho desse versículo, na parte B desse versículo, ele traz para nós, deveríamos tomar como uma orientação, uma exortação, uma direção, uma ordem. Mantenha as palavras que você tem empenhado, e mesmo que tenha prejuízo, não volte atrás. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós assumimos um compromisso, empenhamos uma palavra e depois, mesmo entendendo que aquele negócio não foi bom para nós não voltamos atrás e nós assumimos o prejuízo do negócio? Quantas vezes eu já vi homens que compraram, que negociaram e depois, quando entenderam que o negócio não foi bom para eles, inventaram mentiras, inventaram histórias para que o negócio fosse desfeito, para que o negócio fosse terminado ali sem prejuízo. Quando a palavra de Deus diz: mantenha a sua palavra empenhada, não volte atrás, ainda que com prejuízo seu. Mantenha a sua palavra, seja fiel à sua palavra, tenha dignidade, seja honrado e cumpra a palavra que você empenhou. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz assim: quando fizerdes algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Mais uma vez, Deus nos exorta, chama a minha atenção e a tua atenção, homem, e diz: cumpra a tua palavra. Seja fiel àquilo que você falou. Cumpra a tua palavra. Nós vemos homens quebrando a palavra por tão pouco, querido. Assumindo compromissos e depois quebrando por quase nada ou absolutamente nada. Hoje, nós temos um chamado de Deus para nós, de voltarmos à essência da hombridade. Entrarmos neste tempo de restauração da hombridade sobre as nossas vidas. Nós precisamos disso. Eu preciso disso, você precisa disso.
Quantas mulheres não sofrem porque os seus maridos não são fiéis à palavra que empenham? Quantos filhos estão crescendo hoje, aprendendo também a ser infiéis à sua palavra empenhada, porque vêm os seus pais, quebrando as suas palavras continuadamente. Somos formadores de opinião, somos exemplo. Agora, que tipo de opinião nós estamos formando? Que exemplo estamos dando? Isso é para mim, isso é para você. Somos homens, somos esposos e somos pais. Isso é para mim, pastor, isso é para você, pastor. Isso é para você, bispo, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Isso é para você, padre. Isso é para você, empresário. Isso é para você, comerciante. Isso é para todos nós que somos homens e batemos no peito e dizemos: sou homem. Mas muitas vezes não cumprimos a palavra que nós colocamos. Voltamos atrás. Não assumimos o dano, não assumimos o prejuízo. Não assumimos a responsabilidade. Sabe, creio que o maior problema não está em quando nós assumimos uma responsabilidade, muitas vezes no calor da emoção, da situação difícil, em que nós não pesamos as consequências da situação, e depois lá na frente a gente compreende que não dá para a gente, que a gente não suporta, que nós não temos capacidade para isso, que nós não somos competentes o suficiente para desenvolver tal coisa. Eu creio que o problema não está quando a gente assume isso, não tem problema nenhum, sabe? Quando a gente chega a essa conclusão, é simples, basta a gente bater no peito também e dizer: eu sou homem, eu assumo o prejuízo. Procuro as pessoas responsáveis e digo: eu não sou capaz, eu não tenho capacidade ou competência para isso, mas eu vou ajudar vocês, eu vou ajudar a buscar alguém que tenha essa capacidade, e enquanto nós não acharmos, eu vou fazer o meu melhor, eu vou assumir e fazer o meu melhor, para que vocês não sofram dano junto comigo. Sabe, o problema não é esse, o problema é quando a gente entende que não dava e a gente simplesmente vira as costas e abandona as pessoas. Quantas situações a gente enfrenta assim? Nossas esposas e os nossos filhos, principalmente, estão olhando para nós. As ovelhas no aprisco estão olhando para nós. As pessoas que nos procuram buscando uma orientação estão olhando para nós. Que tipo de mensagem passamos para eles? Que este tempo seja um tempo de restauração da hombridade, que nós possamos ser homens o suficiente para reconhecer os nossos erros, porque isso é hombridade. Reconhecer as nossas falhas, reconhecer aonde falhamos nisso, reconhecer aonde precisamos ser orientados e consertados, onde precisamos de ajuda, que nós possamos reconhecer as nossas fragilidades e assim reconhecer que precisamos buscar orientação em alguém. Que essa palavra, que essa orientação possa mover o teu coração também. Eu tenho um amigo em particular, apóstolo João Bustamante, que diz que nós nos tornamos responsáveis pela revelação que recebemos de Deus. Eu recebi algo do Senhor e sou responsável por compartilhá-lo. Você está recebendo essa revelação de Deus ao teu coração, então você também se torna responsável para compartilhá-la, para vivê-la. Nós somos responsáveis para dar o exemplo desta revelação que recebemos. Que você tenha uma ótima tarde, que Deus abençoe você em nome de Jesus.